A segunda besta possuía 2 chifres como um cordeiro, mas sua fala era do dragão. Estava a serviço da primeira besta. Esta fazia com que a humanidade adorasse a primeira besta. Vamos ver o que diz em Apocalipse, capítulo 13, do versículo 11 ao 18. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres, como um cordeiro, mas falava como um dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e os seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e, contudo, revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número do homem. Seu número é 666. Diferente da primeira besta, a besta que sobe da terra não possui 10 chifres, nem mesmo 7 cabeças. Sua aparência nem de longe lembra a amedrontadora aparência da primeira. Essa besta possui apenas 2 pequenos chifres, como o de um cordeiro. Mas não se engane, ela fala como um dragão. A segunda besta é serva da primeira, ou seja, suas ações apontam para a outra, de maneira que ela induz o mundo a adorar a primeira besta. Se a primeira besta é conhecida pela sua força e seu poder conquistador, a segunda é conhecida pelos milagres que realizam e poder sobrenatural que demonstra. Ela realiza grandes proezas e milagres impressionantes, tudo para enganar a todos. A besta que subiu da terra ordena que as pessoas adorem a imagem da besta que subiu do mar. Depois ela faz a imagem falar. Também ordena que qualquer um que não adorar a besta que subiu do mar deve ser morto. Por fim, ela ordena que todos recebam a marca da besta sobre a mão direita ou na testa, como sinal de lealdade. A segunda besta tem sua identidade revelada no próprio livro do Apocalipse, como sendo o falso profeta, Apocalipse 19:20. Essa besta simboliza a falsa religião e a falsa filosofia ao longo desta era. Sua aparência é como
de um cordeiro chamativo e aparentemente inocente, atraindo a atenção dos homens, mas ele esconde um dragão por dentro. Essa segunda besta é a personificação das mentiras de Satanás, e o próprio diabo, transvestido de anjo de luz, segundo Coríntios 11:14, atuando por meio de todos os falsos profetas que agem durante toda essa dispensação, ensinando doutrina de demônios, tentando perverter a verdade das Escrituras e levando os homens a seguirem suas religiões anticristãs. O relato de João está em completa concordância com o que Tiago escreve. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Tiago 3,15. Essa besta que sobe da terra é o falso profeta, a sabedoria anticristã. As duas bestas agem em conjunto de forma sincronizada. Essa é uma verdade que podemos perceber desde os dias dos apóstolos até os dias de hoje. Alguns estudiosos se esforçam para atribuir o significado da segunda besta como sendo o judaísmo apóstata da época, liderado pelos escribas e fariseus, os mesmos que crucificaram Jesus, e que, em sua maioria, se mostravam aliados de Roma. Entretanto, o significado dessa besta é muito mais completo. Ela é muito maior do que apenas o judaísmo apóstata da época. Se podemos ver essa besta agindo nas tramas do judaísmo contra Jesus, também podemos vê-la em ação ao longo da história, oprimindo os seguidores de Cristo e fazendo com que os habitantes da terra adorem a besta que subiu do mar. Isso pode ser visto nos dias de João, onde os sacerdotes pagãos faziam o máximo para impor as mentiras de Satanás na mente do povo. Tais sacerdotes faziam de tudo para que cada vez mais pessoas proclamassem: o imperador é o nosso Deus. Alguns historiadores escrevem que estátuas eram construídas e no momento do culto, os sacerdotes pagãos usavam técnicas ilusórias e ventriloquia para que as estátuas falassem diante do povo. Estes eram responsáveis também por atestar quem adorava ao imperador e quem se recusava. Seria certamente morto. Se alguém não tivesse a marca da besta, não poderia viver independentemente se fosse escravo, livre, pobre, rico, pequeno ou grande. Não havia exceção. Essa marca atravessa as épocas de maneira que está em vigor em nossos dias e continuará estando até o dia do juízo de Deus. Da mesma forma com que os seguidores de Cristo são selados na fronte, Apocalipse 7:3 e 9:4, os adoradores da besta também recebem uma marca. Não existe no terceiro grupo de pessoas alguém é noivo do Cordeiro e possui o selo de Deus, ou é um fiel da falsa religião, adorador da besta e marcado por Satanás. Perto da volta de Cristo, simulacros de imagem aparecerão cada vez mais frequentes, segundo Tessalonicenses 2:9. A falsa religião estará a todo vapor, pregando as mentiras de Satanás e recrutando inúmeros falsos profetas. O apelo será tão impressionante e persuasivo que, se possível, fosse levaria até os escolhidos. Graças a Deus, isso não será possível. A igreja verdadeira, mesmo em meio às terríveis tribulações,
pode descansar nas palavras de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E deu-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará na minha mão. João 10, 27, 28. E vocês já conheciam a história das bestas do Apocalipse? Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima e fique na paz de Cristo.